Tá gravando, acho que vamos dar início, né? Tá. Vamos. Bom, gente, muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início então ao segundo seminário sobre gêneros cinematográficos e audiovisuais, o Genecine, né? Esse ano a gente tem o prazer de receber aqui a professora Mary Elizabeth Dinoy, chamamos Libby Dinoy, né? Simplificar. Libby é conhecida no mundo inteiro como Libby Dinoy, né? Autora de uma variedade de artigos, ensaios e livros a respeito de literatura e cultura brasileira e latino-americana. Eu vou passar em mais detalhes aqui para vocês conhecerem um pouco mais da obra da professora Libby Dinoy. Mas ela então é esse ano nossa convidada de honra desse pequeno seminário, que o ano passado recebeu o professor Barry Keith Grant da Brock University, Canadá. Então, dando continuidade, não é, à discussão em torno de gêneros cinematográficos e audiovisuais, hoje recebemos a professora Libby Dinoy. Ela estará conosco hoje para uma palestra e amanhã para uma apresentação um pouco mais informal, não é, voltada sobretudo para os alunos de pós-graduação, mas vocês estão convidados a entrar. Não haverá catraca nem segurança que vai impedir vocês de assistir a conversa, que amanhã vai ser até mais... hoje já é informal, mas amanhã mais ainda a conversa com a professora Libby Dinoy, tá? Bom, eu vou introduzir então aqui introduzir um pouco mais de detalhes a respeito da carreira da professora Dinoy. As áreas de interesse de pesquisa dela são bastante amplas, abrangendo ficção científica e fantasia brasileira, ficção científica latino-americana, né? Narrativa policial e de detetive no Brasil e na América Latina, né? Narrativas brasileiras dos séculos 19 e 20, Machado de Assis, cinema brasileiro, cultura brasileira e língua portuguesa, tá? A professora Dinoy é professora associada no departamento de espanhol e de português, ou de estudos, né, de português e espanhol da Universidade da Flórida. A Universidade da Flórida é a maior universidade do estado da Flórida, né? Uma universidade muito voltada para a pesquisa, para a ciência e tecnologia, e tem lá um núcleo bastante consistente de estudos latino-americanos e de cultura luso-americana ou hispano-americana, né? Dentre as obras publicadas da professora Dinoy, a gente destaca aqui um trabalho que foi absolutamente divisor de águas aí nos últimos anos a respeito do estudo da ficção científica brasileira. Saiu publicado a tradução em português pela editora Devir em 2005, que é Ficção Científica Brasileira, Mitos Culturais e Nacionalidade no País do Futuro. Título original: Brazilian Science Fiction, Cultural Myths and Nationhood in the Land of the Future, 2004, tá? Então esse livro, traduzido para o português, lançado no ano seguinte. Depois, se alguém quiser ver o livro, pode vir aqui, depois da palestra da professora Libby, a gente pode ver mais detalhes do livro. Ela também teve reunidos recentemente, traduzidos para o português e reunidos num único volume, uma série de ensaios, né, publicados em revistas, uma variedade de revistas. Esses ensaios foram reunidos nesse volume chamado Visão Alienígena, ensaios sobre ficção científica brasileira, que é de 2010, tá? E que também está aqui à disposição depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha. É uma coletânea de ensaios e artigos que foram publicados pela professora Libby ao longo da carreira, certo? Aqui, esses são os volumes traduzidos para o português. Agora, um dos trabalhos mais recentes da professora Libby Dinoy foi um volume na coletânea de ensaios chamada Latin American Science Fiction Theory and Practice, né, lançado pela Palgrave. Ela coeditou esse volume com o professor J. Andrew Brown,
certo? Colega dela. Professora Dinoy publicou uma variedade de artigos nas revistas Alambique, né? Brasil, essa eu nem conhecia. Extrapolation, Foundation, Hispânia, Luso-Brazilian Review, Modern Language Studies, Revista Ibero-Americana e Science Fiction Studies. Para quem é interessado em estudos de ficção científica, Extrapolation, Foundation, Science Fiction Studies são, né, bastante conhecidas, tá? Além de ensinar, né, na Universidade da Flórida a literatura brasileira, né, dos séculos 19 e 20, né, ela tem ampliado seu campo de interesse para a América Hispânica, né, e atualmente está trabalhando no estudo comparativo da ficção científica e da fantasia, cujo título do projeto é Transsexuality, Cyborgs and the Undead, The Body in Brazilian and Mexican Science Fiction. Morto-vivo lá e aqui, então. Isso. E vocês sabem que o México tem essa coisa da festa, Dia dos Mortos. Nossa, interessantíssimo isso. Ela aqui vai apresentar um pouco, acho que, né, um trecho dessa longa pesquisa, uma pesquisa de fôlego maior. Para finalizar, antes de passar a palavra para a professora Libidini, eu queria agradecer muitíssimo a vinda dela, absolutamente generosa, e estar aqui conosco, vir de tão longe, né? Vocês sabem que a universidade pública, nós não temos dinheiro, é sempre tudo muito colaborativo, o professor tem que estar disposto a pegar a classe econômica, né, Libi? Claro. E a gente faz o possível. A professora Libidini já me convidou para ir lá, foi um prazer imenso, e nós temos um trabalho colaborativo de longa data. Por quê? Quando eu estava fazendo meu doutorado sobre cinema brasileiro e latino-americano de ficção científica, né, eu na minha pesquisa ainda não a conhecia, e aí eu me deparei com esse livro aqui, Ficção Científica Brasileira, porque até então ninguém tinha feito uma pesquisa mais sistemática, aprofundada e de corte mais acadêmico a respeito da ficção científica brasileira. Antes desse livro, havia livros dedicados ao tema, mas eles não eram muito acadêmicos, né, Lívia? Eram mais de fã. Ou de escritores que resolviam fazer o seu relato sobre o que é a ficção científica no Brasil, ou de fãs. Inclusive, livros foram muito úteis na minha pesquisa, mas eu achava que era um campo absolutamente ignorado pela academia, e fui descobrir que lá na Flórida a professora Libidini tinha já uma pesquisa de fôlego a respeito. Então, quando eu descobri, nossa, fui imediatamente atrás do livro, e por uma feliz coincidência eu já tinha amizade com um escritor e pesquisador também chamado Roberto de Souza Causo, e que quando eu comentei com ele a respeito, né, acho que foi ele que nos apresentou, em 2002, alguma coisa assim. Aí ele falou, ele é minha amiga, tá aqui em São Paulo e tal. Aí ele nos colocou em contato, e desde então nós temos colaborado em publicações, em congressos, em eventos. Vamos agora apresentar uma mesa juntos lá na LASA, Latin American Studies Association. Então, quer dizer, a professora Libidini é uma brasilianista, mas que começou a desenvolver, né, um interesse muito grande por narrativa especulativa, ficção especulativa ou narrativa fantástica na América Latina, sobretudo no Brasil. Então, estamos aqui trazendo uma especialista num gênero, né, inicialmente literário, mas que é importado para o contexto do cinema e audiovisual, não é? Como ela muito bem tem trabalhado, né, nos seus últimos textos, né, feito essa ponte. Né? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Livi, e vou passar a palavra. Obrigada. Muito obrigada pela introdução assim generosa, e quero agradecer vocês por estar aqui conosco. E como trabalho principalmente com a literatura,
eu achava interessante vocês pensarem em converter alguns desses contos, talvez em roteiro. Isso seria um bom trabalho, que eu vou falar principalmente disso. A minha realidade qual é? Eu dou aulas de língua para americanos. Então, como despertar o interesse? Em parte, esse trabalho em função disso. A minha realidade também é outra, onde o espanhol, né, é 10 vezes mais ensinado, divulgado, né, em comparação com o português. Nosso programa tem 120 alunos por semestre, em aulas de literatura e língua. O espanhol tem 1.200, né? Então, por isso, quando eu publiquei esse livro, que vai dos anos 60 até 2004, mais ou menos, recebeu boas resenhas e tudo, mas a divulgação é muito menor de um livro escrito por um colega que focalizou mais a América Latina de forma mais ampla. Então eu disse, nossa, por que não pegar os países, né, comparativo, fazer um estudo comparativo? Então é isso que eu estou aqui, agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, obrigada por, né, deu o famoso jeito brasileiro para eu estar aqui com vocês, com orçamento, com quebra de tudo. Neste momento é particularmente difícil. Então, eu mudei um pouco, eu tenho, né, esse remapeamento, faz parte do que eu estou fazendo, relendo os clássicos, o processo de zumbificação do corpo humano na ficção especulativa latino-americana. Na verdade, aqui vocês vão ouvir a parte brasileira, que eu vou apresentar outra parte na reunião no Congresso. Ao longo dos últimos 10 anos, eu tenho reunido matérias para uma monografia comparando a ficção especulativa, ficção científica, fantasia e horror, escrita nos 2 países mais populosos e influenciais da América Latina, o Brasil e o México. De base histórica, o estudo abrange narrativas de mais de um século, com o fim de oferecer uma visão temática e alternativa da narração ficção especulativa em ambos os países. Nele, focalizo os aspectos que considero mais interessantes e evocativos: a transformação do corpo humano, primeiro pela sexualidade e pelas questões de gênero, especialmente o transexualismo, segundo pelos dispositivos mecânicos e eletrônicos na criação de pós-humanos e ciborgues, e terceiro pelas manifestações dos desmortos, isto é, zumbis e vampiros. Hoje, portanto, pretendo me restringir às narrativas brasileiras de zumbis metafóricos a fim de examinar o significado da zumbificação dentro da literatura brasileira redigida na primeira metade do século XX. Acho que pode mudar o slide. Exato. Então, isso é o livro da Palgrave Macmillan. Na cultura popular norte-americana, desde a primeira menção de zumbis no Haiti, no livro de William Seabrook, A Ilha Mágica, de 1929, existe uma ansiedade de invasão corporal que motiva narrativas de crise, apocalipse, contágio e extinção. Hoje em dia, parece que só a ciência ou a luta armada é capaz de lidar com uma invasão zumbi. Talvez o pânico que predomina nos Estados Unidos seja sintoma de um fenômeno que tem menos a ver com a crise política externa e mais com uma nova ansiedade econômica interna. Remetendo à famosa frase de Zizek, que diz que é mais fácil imaginarmos o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Essa ideia, esse conceito, me faz a questionar como países de modernização tardia, como o Brasil e México, apresentariam versões literárias de zumbis. Aqui proponho uma releitura de contos escritos por mestres da literatura brasileira dentro desse paradigma, mostrando como surge o fenômeno zumbi em momentos de profunda crise econômica.
Antes de mais nada, reconhecemos que existe uma história de zumbis e enriquece a compreensão dessa figura no imaginário especificamente norte-americano. No Manifesto Zumbi de 2008, Sarah Juliet Laurel e Karen Embry traçam a evolução desta figura desde sua origem no Haiti até o dia de hoje. Elas explicam os 3 principais tipos de zumbis. Primeiro, o original ligado ao Haiti e o trabalho colonial escravo. Segundo, a transformação deste em figura feminina e sonâmbula dos filmes de Hollywood dos anos 30 e 40. Acho que pode mudar o slide. Eu esqueci, né? E terceiro, a versão zumbi canibal de George Romero, associado mais tarde ao consumismo e capitalismo global. A seguir, veríamos como textos brasileiros não se acompanha a nítida evolução dessa figura exemplificada no manifesto, mas uma outra que se apresenta em padrões e ritmos distintos. No ensaio introdutório acho que pode mudar, vamos ver. Aí a história, o grande. No ensaio introdutório à coletânea de Geração do Zumbi, aqui de Stephanie Bullock e Wiley Lenz, notaram a multiplicidade da metáfora zumbi, resumindo uma característica essencial do zumbi, é sua capacidade para mutação e adaptação. Como o zumbi resiste ser contido, também resiste uma definição genérica e taxonômica, incrivelmente capaz de se adaptar a um imaginário cultural e mediático. Por essa mutabilidade e resistência à taxonomia, a figura do zumbi aparece nos textos da primeira metade do século XX, que não cabem nem dentro da categoria de história literária convencional, nem dentro da ficção científica, porque esta figura pertence às duas. Lendo textos canônicos, por essa ótica, podemos enriquecer a compreensão tanto do fenômeno de zumbificação quanto do gênero de ficção científica latino-americana. Enquanto os zumbis cinematográficos, pode mudar slide, são retratados como monstros, o corpo sem almas, anônimos, instintivos, inarticulados, os zumbis literários se manifestam mais como personagens conscientes com características de zumbi, o morto-vivo. 2 estudos que codificam esse ZNZ, ou zumbi não zumbi, o zumbi metafórico, referem-se a uma obra famosa da ficção científica britânica, The Day of the Triffids, obra também conhecida por sua versão cinematográfica, O Terror que Veio do Espaço, de 1962, de C. Sheckley. Pode mudar a versão? Na obra de Wyndham... não é. Não é o próximo. Não é. Desculpe lá, que eu fiz. Pode voltar aquele... Desculpa aqui. Aqui. Esse aqui. Os Triffids. Eu não via os Triffids aí, que tem... Não, do anterior. Os Triffids aí. É isso que eu quis mostrar. Na obra de Wyndham, o fenômeno astral cega a maioria dos habitantes da Inglaterra, convertendo-os em pessoas desamparadas que tropeçam como zumbis numa paisagem pós-apocalíptica. Ao mesmo tempo, as plantas alienígenas, os Triffids, móveis e carnívoras, aparecem na Terra chicoteando os seres humanos com um tipo de ferrão, para depois consumi-los como zumbis. Nicola Rose ressalta o fato do ferrão chicote que atinge os seres humanos na cabeça lembra a falta de memória e o consumo do cérebro dos zumbis. Ela também analisa a história de Wyndham como a representação da Blitz de Londres e a crise de ordem socioeconômica após a Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, interpretando a cegueira da narrativa como sinal do trauma coletivo, um fenômeno recorrente em narrativas zumbis metafóricos, como veremos a seguir. A abordagem de Terry Harpole também associa a aparência das plantas Triffids
e seu andar precário e descompassado ao novo ritmo da história e uma nova transição socioeconômica. Seu passo lento e quase inofensivo contrasta com a rapidez do chicote. As plantas reagem à atividade humana surgindo para forjar um ataque repentino. Harpole ressalta como o ritmo alternante das plantas que desaparecem e reaparecem inesperadamente captura a ansiedade do início de uma nova ordem social e tecnológica. Esta presença inusitada marca o ritmo de novos paradigmas e a imprevisibilidade da nova ordem. Para Harpole, a serialidade ou sequência da história natural fica interrompida e infectada pelo tempo morto da presença insólita do zumbi. Pronto. Eu acho que dá agora para esses estudos fornecem a base para interpretar a presença de zumbis em narrativas brasileiras em que os personagens mostram comportamentos de zumbi, indicando a destruição da ordem social. Enquanto alguns atacam seres humanos sem discriminação, existem outras em que os personagens vagam como zumbis isolados, deslocados no tempo ou no espaço. Podemos ver como a Nova Califórnia, de 1911, de Lima Barreto, Café, de Monteiro Lobato, de 1919, O Pirotécnico Zacarias, de 1943, de Murilo Rubião, e Flor, Moça, Telefone, de 1951, de Carlos de Drummond de Andrade, participam desse fenômeno. De fato, em cada história, a desintegração da comunidade ou da família, junto ao desmantelamento da hierarquia social e da economia pré-industrial, manifestam-se por meio da zumbificação de seus personagens. Começando com a Nova Califórnia, agora é a Nova Califórnia, de Lima Barreto, é possível notar como funcionam as metáforas de contágio e destruição numa cidadezinha do interior do Rio de Janeiro. Quando chega Flamel, um alquimista estrangeiro, a princípio bem intencionado, na cidade de Tubiacanga, suas misteriosas experiências científicas evocam curiosidade, sobretudo após recrutar os 3 homens mais importantes da comunidade, o farmacêutico, o fazendeiro e o tenente. Ao mesmo tempo, os residentes da cidade ficam ultrajados quando descobrem que as sepulturas do cemitério foram profanadas. Embora as autoridades locais montem uma equipe de vigia para guardar o local de futuras invasões, não adianta desvendar as misteriosas experiências de Flamel e sua equipe até a 4ª noite. Depois da confissão do fazendeiro sobre o segredo do alquimista, que se pode converter ossos humanos em ouro, a ideia se espalha como um vírus pela cidade, transformando seus pacatos cidadãos em monstros desalmados que correm para o cemitério para escavar ossos e, ao esgotar essa ponte, atacam-se uns aos outros, cegamente para obter essa futura riqueza. Similar aos zumbis, que já não reconhecem familiares ou amigos, os zumbis metafóricos de Barreto perdem seus sentimentos. Um filho até incentiva o pai para matar a mãe porque ele pode lhes fornecer um desejado lucro. Pode prosseguir. A infecção é tão completa que acaba com os 3 ou 4 mil habitantes da noite para o dia, transformando a cidade numa terra devastada, enquanto Flamel e seus aliados, a elite da cidade, escapam ilesos. Como microcosmo da devastação da sociedade rural brasileira durante a Primeira República, o conto de Lima Barreto emprega imagens que lembram a narrativa de zumbi, desde o passado escravagista até as imagens de profanação e, finalmente, de contágio, perseguição e morte. Pode-se ver a conexão entre o contágio e uma nova ordem socioeconômica na personagem da jovem Cora, que, ao pensar nos eventos no cemitério, fica chocada, como a maioria da população. Porém, logo, ela indaga: que tinha ela com o túmulo de antigos escravos e humildes roceiros, em que pode interessar aos seus lindos olhos pardos o destino de tão humildes ossos? Porventura, o furto deles perturbaria o seu sonho de fazer radiar a beleza de sua boca, de seus olhos
e do subusto nas calçadas do rio. Aqui faz-se a conexão entre a base escrava e agrícola, que providenciava a riqueza do Brasil, assim como o esquecimento dessa história na Primeira República e o meio urbano, que valorizava a ordem modernizante e progressista. Para agora, chegou o momento de descontar esse passado retrógrado para pensar no futuro e na realidade urbana, onde ela pode converter a sua beleza em casamento para ascender socialmente. Roberto de Souza Causo abre a sua segunda coletânea de Os Melhores Contos de Ficção Científica, 2009, com esse conto de Lima Barreto, citando a menção da alquimia, da pedra filosofal, motivos relacionados à ciência e à ficção científica, para justificar a inclusão desse conto conceituado, composto por um dos maiores escritores pré-modernistas numa coletânea de ficção científica. Interpretando o conto como uma fábula moral da ganância e crueldade humana, Causo tem razão ao dizer que ilustra a fragilidade dos valores morais, mas ele não ressalta o aspecto de contágio como um aspecto científico da narrativa. A história de Barreto lembra o tema zumbi viral e também tem uma estrutura que remete ao conceito do descompassado zumbi de Harpo. Depois de páginas de debates pedantes em que o padre e o professor tentam estabelecer a maior autoridade do vilarejo e descrições dos sonhos e aspirações dos cidadãos médios, como Córea e um pai com ambições de uma melhor educação para o seu filho, pouco acontece no conto, com exceção do roubo de ossos. Porém, os últimos parágrafos narram a destruição total da cidade, inclusive a delicada Cora, que também participa da destruição pela ambição casamenteira. Era o dótico colhia e as suas narinas, que se abriam em asas rosadas e quase transparentes, não sentiam o fétido dos tecidos apodrecidos em lama fedorenta. O único ser para testemunhar o colapso total é o ser alheio à economia consumista, o bêbado. Ele é o único que recusa participar e fica imune à febre de ouro, sem sofrer o interesse capitalista que contagia os demais habitantes. Sem mente e sem alma, esses zumbis metafóricos destroem famílias, amigos e vizinhos. Ao empregar um contágio viral, Barreto não só ilustra a devastação de estruturas tradicionais neocoloniais, mas inverte a noção tradicional de degeneração dos europeus em clima tropical, dos naturalistas. Aqui o estrangeiro europeu que espalha o vírus de ouro aos residentes, que começam a perturbar os ossos dos escravos. A supressão da memória do trabalho escravo, que não faz parte da pauta de modernidade, volta então com vingança devastadora, criando uma imagem de destruição apocalíptica e sinistra na zumbificação violenta da população. Então pode virar. Com o herdeiro de uma família cafeeira paulista, Monteiro Lobato oferece uma perspectiva da zona rural que varia da retratada por Lima Barreto, o escritor de origens humildes nos subúrbios do Rio de Janeiro. Os contos das antologias de Lobato em Urupé, Cidades Mortas e Negrinha se referem à agonia das cidades do Vale do Paraíba durante as primeiras décadas do século XX, uma elegia a uma cultura em vias de extinção. Lobato descreve o interior de São Paulo como uma terra devastada de uma esterilidade feroz, que mostra como a cultura estabelecida em função do café desaparece em poucos anos, depois quase um século de cultivo constante. No seu conto Café Café, Lobato cria um proto-zumbi no personagem do Major Mimbuia, dono de uma grande fazenda. Porém, incapaz de mudar com os tempos e a nova realidade da queda do preço do café, fica com uma só ideia, porque, abre aspas, na cabeça já branca habitavam ideias de pedra.
Alheio a todos os argumentos racionais e plantios alternativos sugeridos pelos vizinhos e outros fazendeiros, o major acredita no aumento do café e ano tras ano perde quase tudo. Primeiro o dinheiro, depois os trabalhadores e finalmente a maioria das terras e a casa grande. No final, o major termina sozinho, tentando limpar o pequeno cafezal cheio de mato que lhe impede a colheita do café. O major é como um espectro, já nu de todo, os olhos esbugalhados a se reviraram nas órbitas com desvario. O espectro sem carnes, sopele carniceada e ossos pontiagudos, parecido com um desmorto, quase cego, obcecado e sem capacidade para o pensamento. Ele não consome a carne dos outros, mas devora o próprio corpo e cérebro, repetindo a palavra café uma vez que outra. A força do conto de Lobato reside no sentido comprimido da temporalidade, de anos que passam em parágrafos, enquanto acompanhamos a transformação do rico fazendeiro em zumbi metafórico. Ao final, como um ser surdo ao sol e à chuva, seminu, esfarrapado e macilento, a baba a escorrer dos cantos da boca. O major lembra um zumbi esfomeado e seus movimentos de capinar o dia inteiro, como possesso, lembram a rapidez e obsessão de zumbis contemporâneos. Nesse conto, vemos o paradoxo do pé de café e do mato, que parecem inofensivos, mas que, como as plantas carnívoras de Windom, invadem como se se alimentassem do major. A presença zumbi ilustra um sentido de tempo descontínuo ou suspenso, com o major zumbi como figura de outro paradigma ou momento histórico. Resumindo, nessas duas narrativas, vemos o apocalipse rápido e viral da população no conto de Lima Barreto, dos monstros do cemitério e do obcecado fazendeiro do café decadente que trabalha ano tras ano como morto-vivo. Consideradas em conjunto, porém, ilustram o desequilíbrio do tempo zumbi. A primeira captando o rito viral e o segundo comprimindo os anos de monocultura em 5 páginas. Nisso, vemos a transição perturbadora de um novo paradigma da modernidade e ritmos distintos entre a vida rural e urbana na nova realidade de competição que converte seres humanos em zumbis metafóricos. Ok, podemos proceder. Ok. Enquanto esses ZNZs marcam a mudança da economia rural para os centros urbanos, a política do Estado Novo e o período da Segunda Guerra Mundial estão associados com a expansão de indústrias nacionais, sobretudo nas áreas de siderurgia, petróleo, automobilística e telecomunicações. Durante os 2 mandatos de Vargas, aumentou-se a base industrial do país e o mercado de consumo pela substituição dos importados. Podemos considerar 2 textos específicos que captam esse momento em figuras zumbificadas. Primeiro, o pirotécnico Zacarias, que apareceu originalmente em 43 na revista O Cruzeiro, do Rio de Janeiro, e o segundo, Flor, Telefone e Moça, de Carlos Drummond de Andrade, um conto da coletânea Contos de Aprendiz de 51. Estas narrativas são urbanas e retratam uma nova figura zumbi, isolada ou sonâmbula, alheia à vida presente, que vive num presente no presente, num tempo suspenso, o tempo zumbi. Nos contos de Rubião e Drummond, a desconfiança do teor modernizante e expansivo do momento. Esta nova etapa econômica de consumo é muitas vezes associados com memória e consciência controladas pela aderência dos novos consumidores às estratégias de publicidade e marketing. A coexistência de modelos antigos e tradicionais de sociabilidade e vida familiar junto à rapidez e consumo fica evidente nos zumbis examinados logo a seguir. Okay, vamos a... Exato, o pirotécnico. É um conto narrado em primeira pessoa pelo narrador epônimo, que se declara abertamente
uma figura desmorta. Em verdade, morri. Por outro lado, também não estou morto. Ao tentar falar com os vivos, Zacarias comenta que os meus companheiros fogem de mim, tão logo me avistam pela frente. Quando apanhados de surpresa, ficam estarrecidos e não conseguem articular palavra. Embora não tenhamos nenhuma informação a respeito da sua aparência física, aprendemos que Zacarias fora atropelado por um carro e morreu para logo ressuscitar de novo, vendo as cores azul, depois verde, amarelo. E antes de ver o preto e o vermelho, semelhante a densas fitas de sangue, sugerindo sua morte violenta. O fato que Zacarias vê as cores da bandeira brasileira antes da sua morte leva à sua consideração como alegoria. Como pirotécnico, ele pertence a uma ordem pré-industrial e de entretenimento popular, uma profissão não lucrativa de festa de rua e de comemorações. O automóvel que o mata, porém, é um produto industrial de alto valor que isola os passageiros dos pedestres humildes. Para ressaltar a divisão entre essas duas ordens, Rubião cria um personagem dividido entre a vida e a morte, um desmorto que vaga pelas ruas da sua cidade. Embora morto, ele continua a existir na sociedade, visível e invisível, como todos os abandonados pela modernidade. Sua visibilidade momentânea lembra a crise de sua existência na festa entre tradição e modernidade. As circunstâncias de morte de Zacarias levantam questões de classe social, já que ele negocia com os termos de sua morte com os jovens que o mataram, os ricos que pretendiam abandoná-lo para evitar um inquérito policial. Zacarias defende seu direito de viver e se enturma com o grupo para compartilhar uma noite de bebedeira. Ao acordar no dia seguinte, porém, ele nunca mais tem contato com eles e nem descobre as notícias de sua própria morte, encontrando-se condenado a andar numa trajetória sem fim, ironicamente com mais apreço pela vida que antes. Como notamos acima, na narrativa de Wyndham, você pode mudar, eles vieram do céu, os zumbis metafóricos sofrem de cegueira, traço que LaRose interpreta como uma representação do trauma dos ataques relâmpagos noturnos na capital inglesa durante a Segunda Guerra. O conto de Rubião inclui uma epígrafe de Jó que menciona a estrela da alva e no final Zacarias vê uma luz que pode lhe providenciar um sol brilhando como nunca brilhou. Porém, uma redenção parece impossível e a luz pode sugerir o trauma dessa transição econômica, Estado Novo, que resulta num tipo de cegueira cultural a respeito da modernidade dentro do qual o pirotécnico permanece vagante, preso, um morto-vivo. E finalmente, estamos chegando aí, finalmente o conto Flor, Telefone Moça, de 51, de Carlos Drummond de Andrade, lembra as convenções do zumbi feminino de Hollywood, onde uma mulher se torna sonâmbula e sujeita ao controle de um feiticeiro ou bocor, como o filme de Victor Halperin, White Zombie, de 1932 e 32. Nesse filme, um rico fazendeiro branco, haitiano, se apaixona por uma jovem americana e resolve convertê-la em zumbi para afastá-la do noivo. O conto de Drummond também retrata uma moça controlada por poderes sobrenaturais num tipo de morte em vida. Nessa história, uma jovem que gosta de passar o tempo no cemitério João Batista, no Rio de Janeiro, um dia apanha uma flor na frente de um túmulo para depois jogá-la fora sem pensar. Aquela tarde, ela recebe um telefonema em que uma voz misteriosa exige que ela devolva a flor. Apesar das respostas bem raciocinadas e pedidos constantes para deixá-la em paz, a voz liga diariamente com a mesma exigência. Vivendo em horror da voz,
a moça começa a perder as forças e interesse pela vida. Após confessar seus problemas ao pai e ao irmão, cada um deles tenta apaziguar a voz, mas sem sucesso. Vivendo num transe como zumbi, a moça para de comer e acaba morrendo de desgosto. Por um lado, o conto de Drummond pode ser interpretado como um conto de horror, alertando os jovens no brincar com a morte. Portanto, a voz pode ser considerada uma figura feiticeira do Pocor que utiliza um instrumento da tecnologia, o telefone, em vez de um feitiço para controlar a vítima zumbi. Porém, o conto de Drummond não tem um mocinho para salvar a jovem do feiticeiro e oferece um desfecho mais irônico. Quando o pai da moça vai ao escritório da companhia telefônica para encontrar uma solução, quer saber se vai ter que se privar do serviço, mas o funcionário protesta, dizendo que seria uma loucura. Então não é que se apurava mesmo nada. Hoje em dia é impossível viver sem telefone, rádio e refrigerador. Dou-lhe um conselho de amigo: volte para sua casa, tranquilize a família e aguarde os acontecimentos. Vamos fazer o possível. O pai aceita a lógica da modernidade, mesmo que significa a morte da filha. Aqui vemos que a família não pode se desligar das conveniências modernas tão dependentes são dos eletrodomésticos e das telecomunicações, dos quais a filha acaba sendo vítima sacrificial, cuja não presença lembra o preço dos bens de consumo necessários para se integrar na modernidade, à modernidade. Então, para Rubião e Drummond, o tema de zumbificação se manifesta numa amnésia cultural. E as histórias dos personagens desmortos são mansos ou sonâmbulos, distintos das figuras grotescas de Lima Barreto e Lobato. Assim, em meados do século XX, o trauma da modernização passa quase desapercebido pelos cidadãos que participam da sua própria zumbificação, apesar do sacrifício ou conformidade perturbadora. Essas narrativas da primeira metade do século XX oferecem 4 versões de zumbificação: o zumbi viral, o zumbi da lavoura, o zumbi vagante e a filha dos mortos-vivos. Todos captam a violência da transição econômica em contos que beiram entre ficção científica, fantasia e horror. O original desse retrato é o ritmo do zumbi, que começa com uma velocidade viral e vai desacelerando para uma taxa lenta até a normalização dentro do paradigma consumista. Interpretando esses contos como manifestações de transição econômica, é evidente que os contos proto-zumbis retratam o fato que a zumbificação é tanto um fenômeno econômico quanto social. Assim, desde a transição rural, a sociedade urbana, do paradigma artesanal ao padrão industrial e telecomunicativo, a modernidade se manifesta através de um novo consumismo junto a um isolamento inconsciente. Podemos concluir, ao meu ver, a um remapeamento da ficção especulativa latino-americana, o que consistiria numa releitura de textos clássicos, reconhecendo, como no caso dessas narrativas, que assim se pode revitalizar e reformular nossos paradigmas críticos. Esse foco também ilustra a proximidade entre gêneros de ficção especulativa e a originalidade da contribuição brasileira para um gênero de ficção científica como um fenômeno global. Muito obrigada. Pode mudar o negócio com o meu... Então eu continuo com Incidente em Antares, e eu ia também no anterior, e o Quinto Poder, se vocês têm acesso... O Quinto Poder tem que entrar na minha disciplina Cinema Brasileiro lado B. Exato, porque realmente esse máquina que zumbifica a população com mensagens subliminares para que eles começam a se revoltarem justificando esse golpe. Alguém já viu o Quinto Poder aqui?
Então cabe dentro, a gente pode debater se é ou não zumbi, que é uma coisa tão volúvel que às vezes pode acabar vendo tudo assim, mas para mim foi minha experiência tentar ver se podemos recuperar. E Incidente em Antares é um texto tão popular que às vezes a gente não pensa como zumbi, né? Obrigada, Paola. Bom, gente, vamos abrir aqui para um debate, né? Agradecer mais uma vez. Era realmente para provocar. Uma amiga carioca leu para mim e disse: eu achei o zumbi do café mais interessante. Zumbi do café. Eu aqui para vocês, paulistas, não. Então, gente, vamos abrir aí. Quem quer se manifestar alguma dúvida, angústia, preocupação? Mesmo. Pulsão. Vocês que estudaram zumbis em outras manifestações. A gente tem dois autores aqui de dissertações sobre zumbi no cinema. Como enquadra dentro do seu estudo? Você quer começar, Lúcia? Sim, eu achei muito interessante. Obrigada. Seu trabalho, tudo que você vem desenvolvendo. E me chamou a atenção algo que eu trabalhei, toquei nessa questão da minha dissertação. Que eu vou procurar, agora que estou sabendo. Sobre a usabilidade, né? Até que podemos dizer assim, a usabilidade do zumbi, da figura do zumbi, do fenômeno zumbi, em momentos de crise econômica, política e social. Né? Eu abordei essa questão através do filme, dos nossos livros, do Jorge Romero. E outro ponto que me despertou muito interesse é que, durante as minhas pesquisas, enfim, eu li muito sobre essa representação do zumbi enquanto representação de ansiedade, sociais, em tempos de crise econômica, mas muitos autores consideram que o zumbi ele não tem, o monstro, o zumbi não tem uma tradição literária. Exato, é mais fílmica. Sim, mas justamente a sua apresentação quebra esse paradigma, e eu achei fantástico, porque nós percebemos que existe, assim, ainda que não seja o monstro como o Jorge Romero concebeu, mas existem elementos do que vai se tornar essa configuração do zumbi posteriormente espalhada por todas essas que eu devo muito aos autores, né, são o Terry Harpold é meu colega na Flórida, que ele viu nos trifes essas plantas carnívoras, zumbis, e a Nicola Rose viu mais as figuras humanas cegas, como que eles inclusive escravizam os seres com vista, né? Então tem todos esses motivos. Então eu não tinha pensado também nas plantas do Major como outras figuras não sei, do mundo vegetal sinistro, sugando a vida do ser humano. E inclusive o Moloch, vocês que fazem filme, o Moloch em Metrópole, né? Aquele filme onde os trabalhadores ficam como zumbis. O Moloch para Monteiro Lobato era o café, que era esse Moloch que exigia trabalho escravo e que aqui, né, que o próprio barão do café que fica consumido pelo próprio produto. Talvez seja essa vingança colonial, né, ou fantasia de colonial, de vingança ao revés. Que é uma teoria de vampiro, que também o Steven Arata, ele vê o vampiro como que mistura o sangue, o grande medo do britânico e norte-americano. Eu acho que o Bokor, da sonâmbula, a mulher como entrada na casa de outras raças, né, que foi o grande medo do Hollywood, né, esse racismo tão forte dos Estados Unidos que existe nessa figura.
que talvez não seja ou esteja presente no Brasil, mas certamente não pude entrar porque cara. Isso é tudo, Paula? Nossa, gostaria de agradecer muito a sua apresentação. Eu fiquei justamente impressionada pelo ponto do Monteiro Lobato, Café, porque a minha dissertação ela vai mais para a questão do espaço. O zumbi e as relações de zumbi todo, eu não conseguiria achar um mercado que eles foram muito estudados. Eu entrei com a questão do zumbi no espaço e ele fosse absolutamente tudo a ver, porque é um zumbi que se forma a partir da relação dele com a Terra, com o espaço e o tempo. Então eu achei muito interessante. Os outros zumbis eles já não tem tanto uma relação com o espaço, mas mais com contexto mais amplo, né? Mas eu acho que essa é uma coisa também muito interessante, porque o zumbi, se você fica muito preso na saxonomia, você não vai para lugar nenhum, né? Você fica preso nessa multiplicidade e isso de se abrir e descobrir novos zumbis, você também descobre novas coisas, né? Então eu achei muito interessante esses 4 exemplos que foram muito... até pensar um pouco melhor. É uma coisa que me lembrei agora, que realmente você abre no sentido lato, né, o zumbi ao invés de espírito, foi bem lembrado aí o Deus de Triffids, né, que eu diria também que aquele, como que é o nome daquele, eu esqueci, Invasion of the Body Snatchers. Exato, eu vou para isso, que tem vários mexicanos em que as pessoas vão para um tratamento de rejuvenescer, sei lá. Então eles não têm memória, mas eles saem de lá todos felizes. Mas o cara que está narrando não sabe se ele foi tratado lá ou não. Então você tem essas pessoas zumbificadas que parecem, né? Tem, e então assim, tem uma série de filmes esse tropos, né? Ou as mulheres Stepford. Stepford. Nós conversamos também sobre isso, o Cesare do Gabinete o Cesare do Gabinete do Dr. que é um sonâmbulo, porque a questão do zumbi, do sonâmbulo, ela é assim, às vezes se confunde, né? Agora, eu lembrei de uma coisa nessa genealogia aí. Eu acho que hoje em dia, não só no Brasil, mas particularmente no Brasil, tem muitos amigos que fizeram filmes de zumbi. Inclusive filmes que circularam internacionalmente e tal, são brasileiros. Eu acho que o zumbi, ele tem uma característica que, em termos cinemáticos, assim, ele é muito bom para contexto de crise, por motivos até um pouco óbvios. E aí, eles então têm esses filmes, alguns são bem interessantes mesmo, como Dia dos Mortos, né? Tem a Era dos Mortos, a Era dos Dia dos Mortos é do Homero, mas é a Era dos Mortos. Tem os filmes do Rodrigo Aragão, Capital né? dos Mortos. Capital dos Mortos, tem vários. E eles todos surgem assim agora no início do século XXI. Só que agora que você me lembrou, tem um muito importante na história do cinema brasileiro e que ele tem zumbi no filme dele. Quem que é? Fazer quiz. Opa! Vocês que são da área. Gente, eu estou peixe fora d'água aqui. Eu lembrei agora disso. É o Nelson Pereira dos Santos. Ele tem um filme que tem zumbi. Opa! Qual filme que é? Quem é Beta? Quem é Beta? Eu nunca vi esse filme. Eu fiquei com tanta vontade de ver, porque se baseia numa narrativa super conhecida. Eles inclusive começam o filme, a ideia é o casal, né, que fica numa briga, eles ficam matando, eles chamam de contaminate, que é um pessoal que é zumbi. E eles vão matando. E ele me lembrou, quando eu vi esse filme a primeira vez, ele me lembrou de um outro filme também que tem zumbi, mas que ninguém fala, que é aquele Things to Come, do Menzies. Porque lá é o mesmo contexto do Quem é Beta. Assim, você tem uma guerra e aí o pessoal fica doente e vira zumbi. E aí chama Wonder Sickness, que o pessoal fica andando, vagando. Que é o problema do zumbi, né? O zumbi fica andando, né? Esse espaço, essa questão. E também naquele meio schlock do México, que é o robô
humano contra... o robô humano ficou na múmia azteca. As múmias aztecas, a mulher fica zumbificada e é ela que dá o segredo. Então tem a sonâmbula, tem o monstro, tem vários monstros. Então é ela que revela a paredeiro, sei lá, dos joias que o vilão vai querer para fazer o robô humano para, né, se enriquecer a custo dos tesouros mexicanos. Então, mas é a mulher, né, a mulher que dá a entrada na casa. É interessante ver, recuperar. Então eu estava pensando, inclusive, que você ia desvendar, que eu conheço o Porto dos Mortos, mas, né, colaboramos um artigo sobre esses, porque se eu começar a botar filmes aqui, eu nunca vou acabar esse manuscrito, vou ter que me aposentar antes de ser promovida a full professor. Aí eu tenho que terminar esse livro, mas eu gostaria de fazer essa colaboração. É porque a gente tem um pouco uma impressão, às vezes, que o zumbi é um personagem estrangeiro, né? Mas o fato é que ele é meio disseminado em diversas culturas, né? Existe esse Lúcio, corpo Lúcio, por seco. Exemplo, que ele é historiador de formação, descobriu as lendas do corpo seco no Brasil, né? Que é do século XIX, né? Então, folclore. Dizer, não dá para você dizer, uma importação. No século XIX não dá para você dizer que essas narrativas entraram pela TV ou cinema. Isso é muito interessante, os relatos dos folcloristas. Folcloristas. Deve ter, eu nunca trabalhei com isso e às vezes a gente acha que deve trabalhar um pouco mais. Macunaíma é que mais trabalha com folclore, como vocês que estiveram na aula hoje, com o folclore e a parte de... E Macunaíma quase nunca é vista como uma narrativa fantástica, né? Ou é modernismo, ou é etnografia, né? Alguns críticos estrangeiros, eu já vi, eles consideram realismo mágico, né? Mas é um negócio... eu acho que é um rótulo meio artificial. Um pouco forçado, né? Eu, inclusive, pensava na parte do transexualismo. Tem aquela cena com a francesa, nossa senhora, que lendo só aquela incidente, fascinante como ele fica, Macunaíma. Então a gente pensa na transformação do corpo dele de negro, índio, branco, aí é mulher. Ele um golpe no Pieta. Exato. Pra conseguir o Muiraki. Muiraki. Fala. Pode. Boa tarde. Obrigado pela apresentação, os colegas falaram, muito boa. Eu sou do doutorado em Ciência da Comunicação na USP. Comunicação. Eu pesquiso uma minissérie brasileira, que eu chamo de microsérie, pelo tamanho, chamada Amor Te Amo, ou pode se ler como A Morte Ama. Sim, Amor Te Amo. Que bom. E eu queria fazer uma pergunta. Nessa minissérie, a discussão que eu tenho visto, bem no início ainda, em 13 anos, quando estou mostrando, é a ideia da figura do morto-vivo no melodrama. O melodrama, natureza latino-americana. Só que, para além disso, tem a questão da carnavalização, do fantástico, dentro disso tudo. Eu queria perguntar para você se você pudesse falar um pouco mais dessa figura humana, desmorta, morta-viva, e como que você consegue fazer, talvez, uma ligação entre isso e a sentimentalização dessa figura zumbi, né? Tem um professor da Universidade Navarra, Martins, que está trabalhando com isso, uma figura de um zumbi que às vezes não é tão grotesco, mas é Exato, é zumbi. E tem esses seriados nos Estados Unidos agora que incorpora a personagem como parte da família ou do amante. Exato. Então, eu acho que isso é a parte que talvez seja essa crise the new normal, né? E a gente fica com esse paradigma, tem que aprender a conviver com essa parte que incomoda, mas que tem que lidar. Eu não trabalhei muito nessa figura, mas quando eu li uns contos mexicanos também de zumbis, tem o dia que eles vão, Dia de Muertos, que eles vão lá, mas agora todos, não é a Santa Muerte, é a Nova Morte, a Nova Morte.
Então estão todos, eles vão lá para venerar os mortos, mas estão todos mexendo, porque são mortos-vivos. Aí a moça fica angustiada, porque ela sabe um dia o pai dela vai ficar assim, ela recusa, ela quer ir ao outro lado, onde eles matam os zumbis e acabam com eles para sempre, porque ela não aguenta mais. Então, é aquela coisa do outro lado, é Estados Unidos. Então ela não quer viver com isso. É um problema. Mas, e quando os mexicanos vão ao outro lado, eles também são mortos-vivos, porque não estão lá presentes fisicamente. Então eu vejo outra vez esse paradoxo econômico, socioeconômico, que é no normal. Que me lembra até agora que você falando, me lembra que tem um pouco de melodrama também, essa matriz melodramática. Realmente a coisa do zumbi parece ser bem acoplada, né, aqui no caso da ficção especulativa latino-americana. Porque isso que você respondeu me lembrou daquele filme do Alex Rivera lá, o Dealer. Sim, embora não tenha zumbi, o trabalhador conectado na máquina, eles ficam todos zumbis, porque eles não dormem, né? Não dormem. Eles ficam trabalhando. Eles ficam cegos e ficam quase. O olho, inclusive, eles põem uma lente de contato e que fica com o olho baixo, igual das representações de zumbi, como o White Zombie e aquelas outras. The Flash também tem isso. The Flash também tem isso da lente, da maquiagem. Isso, Então, isso, a gente sempre pensa no ciborgue, mas também são trabalhadores zumbificados. Que é um pouco o caso do Metrópolis também, como você bem citou, vem de lá de trás, né? A caminhada deles para ir para casa, né? E quando eles estão trabalhando, um morre, eles todos estão tropeçando, né? Andando de um lado para o outro, vê isso. Mas esse do melodrama eu não tinha pensado. Tem um título de Hot Bodies, Warm Bodies, né, que é essa humanização dessa figura. O melodrama talvez tenha até um pouco, se não me falha a memória, que eu não estou lembrado agora, mas talvez tenha até um pouco nesse White Zombie, não tem não? Porque ela não tem a história do casal que vai pro Haiti, e aí a moça tem uma questão assim, eu acho que dá pra ver. E também, I Walked with a Zombie também. Ou é esse, eu estou confundindo, ou é o White Zombie ou é I Walked with a Zombie, que é muito, tem a história, o triângulo amoroso. Então é isso daí. É o White Zombie. É o White Zombie, porque é o Bela Lugosi que representa como o vampiro representa o sangue, né, do leste europeu, que a imigração e tudo mais. Então ele é a figura, porque ele quer a moça para si. Ele prometeu o outro que ele fazia, mas ele afasta esse outro para tomar posse da moça. Né? Ele faz um gesto assim para controlá-la. Como é que se chama o filme mesmo, o último? The White Zombie. O outro do triângulo. Não, os dois são triângulos. Então o primeiro, o White Zombie, é triângulo. É com Bela Lugosi, que também fez o vampiro, né? Que fez o Drácula. Ficou famoso pelo Drácula. Pelo Drácula. Mas ele aqui. E os olhos dele flutuam, né? Assim, né? Para hipnotizar. Coisa dos olhos do zumbi, né? E tem também o contexto desse zumbi, assim, tem gente que considera original, que é ligado ao Caribe, né? Que é coisa da lavoura de cana, né? E essa quando eles andam em volta, empurrando aquela coisa no engenho, nossa, que é tão parecido. Eu acho que o Monteiro Lobato meio que faz uma adaptação ao contexto do Brasil do café, né? Um pouco posterior, porque tem o ciclo da cana também. Você engraçado que o café é o dono, né? O Haiti é o escravo, né? Interessante essa inversão. Sim. E a figura do zumbi na religião voodoo, né? Voodoo. A gente pensava que já tem Candomblé aqui, mas eu acho que a interpretação americana, que é tão puritana, que não entende, não convive com outras religiões. Então isso tem que ser do diabo, do Lioso, né? É outra visão, é como se fosse macumba,
uma coisa negativa, mas é interessante essa conexão a figura vem do fato dos americanos ficaram República Dominicana desde 1915 por, sei lá, 30 anos, 15 anos fazendo, né, essas histórias emergem de lá, esse Caribe, Mysterious Island. Eu estou pensando na relação do zumbi e o vampiro. Se o zumbi seria um novo vampiro. Parece, né, que a gente pensa no vampiro como o aristocrata, assim, de classe alta, de boa... Não é boa pinta? Ele tem uma aparência mais elegante, mas esse fenômeno que circula parece que está chegando a normalização, que você pensa em Twilight, né? Que agora ficou uma história sentimental. Então pode ser, né? Eu estou fazendo os dois. Eu tenho a massificação. E outra parte que eu vou é com um enxame, a swarm, que eu vejo que é outra manifestação, talvez, de corrupção. Então tem a parte coletiva, às vezes, também, do zumbi, que o solitário que o... Fast zombie, né, agora, que é o fast zombie. Agora o zumbi corre, né? Corre tão rápido que é como enxame, aquele do World War Z, é isso. Formiga, assim, formiga. Né? Exato. E tem uma cultura agora que todas as cidades fazem seu zombie walk. Sim, fazem. Na Flórida também eles montaram toda uma coisa para emergência, né? O que você deve fazer para se armar contra uma invasão zumbi. Então parecia, era um site que eles tinham, e que ela fala aqui neste livro. Uma coisa que eu fico pensando talvez é que assim, talvez seja bem raso isso que eu estou falando, mas o personagem do vampiro, né, durante um certo período, ele falava muito de uma situação, por exemplo, não à toa o Murnau faz o Nosferatu, né? Uma situação assim de mudança de antigo regime, né, para burguesia, né? Aqui é mais democrático hoje. Então o vampiro até meados aí do século XX, início do século XX, ainda falava alguma coisa, porque você ainda tinha, né, essa situação ainda tem o romance do anterior, lógico. Não, mas uma série de romances que tematizam isso. Sim. O Leopardo, Lampedusa, né? E tematizam essa saída de cena de uma aristocracia e entrada de uma nova classe dominante. Eu acho que o vampiro hoje em dia ele fala pouco sobre a nossa sociedade. É a minha opinião. Eu não acho que ele fale muito sobre a nossa sociedade. Porque pode ser que tem opinião, alguém tem opinião radicalmente diversa, mas eu acho que o vampiro tem toda uma questão de, por exemplo, de nobreza, de individualidade, de um certo liberalismo, mas ao mesmo tempo, enfim. Agora, o zumbi, eu já acho que fala muito da nossa sociedade contemporânea, porque, primeiro, ele não é eles são muitos. Né? Ele é uma massa. Tudo hoje em dia é pensado em que é massa. Cultura de massa. Nós vivemos tudo. Então ele não interessa individualmente, ele só interessa coletivamente. E ele é como a maioria das pessoas no mundo. Assim, se morrer, ninguém está nem aí. Né? Ao contrário do vampiro, que para você matar é uma dificuldade. Né? Mas o zumbi não. Então ele é numeroso, ele é descartável, ele é excluído, ele é fedorento, ele não tem vontade própria, nem sempre tem. Então acho que ele fala muito mais sobre a nossa condição pós-moderna, sei lá, do que vampiro, né? Mas assim, essas coisas convivem, você tem séries, né? Continua tendo muita literatura e séries de vampiro. Não, eu falo essa questão do vampiro e do zumbi. Eu assisti uma dessa série nova, o The Strain, que parece uma mistura entre o do Guilherme Del Toro. Do vampiro com o zumbi. Pode ser sim. Do vampiro. Mas eles são parentinhos, né? Porque
Eles são todos undead, que a Libby bem traduziu aqui como desmortos, que você não costuma ver, mas eu acho que deveria usar mais a palavra desmortos. Eu acho da leitura dos mexicanos, que falam muertos vivientes. Mas né, o undead mesmo é desmorto, né? O imorto, sei lá. Mas enfim, então eles têm esse parentesco. Até outras séries também, como aquela Hemlock Grove, lá você vê que o personagem, tanto o vampiro quanto o zumbi, ele já morreu, né? O vampiro já morreu, né? Eu gosto, o meu preferido é lobisomem, mas os outros são, a Juliana Moon, que ela tem um vampiro que ela é de descendência japonesa, ela tem um vampiro japonesa e que convive com lobisomens. Ela tem uma que limpam os ossos, são esses lobisomens que são a massa. E eles são aparentados também, porque embora tenha algumas séries que fazem essa distinção, mas tem alguns contos, algumas narrativas também, em que o lobo se confunde com o vampiro. Que na verdade o vampiro ele assume a forma das criaturas da noite. E as criaturas da noite seria morcego, lobo, seria qualquer bichinho desses aí. De certa forma, entre esses três exemplares, o contágio se dá através da mordida, né? Da mordida que se associa com o cão. Aí vale a pena ter coisa que até no o vampiro, mordida, né? Tem um discurso subjacente aí que eu acho que acaba perambulando todos esses personagens, que tem a ver com uma questão ideológica, tem a ver com questões raciais e de não miscigenação. Por isso esses personagens eles acabam sendo educativos, no sentido de você não se miscigenar muito. Daí o trabalho da Mary Douglas, lá, o Pureza e Perigo, que é uma antropóloga super importante que meio que codificou, analisou todos esses costumes, né, ela é britânica, né, então os britânicos são super, né, assim, né, quando você entra no avião eles põem aquele spray para, né, não respirar o ar fétido que a gente respira. Então existe um saneamento, essas ondas nos Estados Unidos com migração e contagia, epidemia. E aí às vezes o que se trata, no caso do livro da Mary Douglas, e que eu acho que tem tudo a ver com personagens fictícios como vampiros, principalmente zumbis, etc. Você acaba assim, a cultura, por exemplo, ela se refere à questão dos judeus, assim, eventualmente um ou outro costume que não é necessariamente anti-higiênico, você começa a tratar como se fosse anti-higiênico para despertar então a repulsa, né? E aí esses personagens acabam sendo educativos, né? Tipo, a babinha vai te transformar não é engraçado isso, né? Realmente. Outro que é sensacional, zumbi, mas que aí tem que ler numa chave bem coisa, é o They Live do John Carpenter, né? Que aí que as pessoas são zumbificadas pela propaganda, né? E tem os zumbis sexuais do Cronenberg, né? Também, totalmente. Cronenberg é zumbi não só ele, tem antes até tem filmes que ele tem bastante coisa. Tem. Ou seja, tem aquela coisa da Donna Haraway, né? Somos todos ciborgues, nós somos todos zumbis, né? Muito bem. Bom, gente, mais alguma pergunta? Alguma reclamação? Antes das reclamações. Bom, quero agradecer mais uma vez muitíssimo a professora Libby Gimler por estar aqui conosco. Amanhã ela estará de novo de manhã e vai tratar de ficção científica, um olhar mais global. Fora do eixo. Fora do eixo, e tentar ver um short, filme, curtas-metragens, para ver como encaixa uma estética latino-americana, o que diz. A gente vai debater essa questão. Nós vamos passar alguns curtas-metragens de ficção científica, mas que dão representativos aqui do da nossa
cinematografia, né? Então tá, mais uma vez, muito obrigado, Lili. Obrigada.